O valor final em uma negociação é aquela quantia que o negociador que está na posição de vendedor, por exemplo, ele está disposto ali a oferecer para conseguir o objeto que ele está negociando. No caso, se o negociador ele for um comprador, é o valor mínimo que ele quer receber para ceder ali, para entregar esse objeto. Acontece que muitas pessoas no processo de negociação elas acabam falando esse valor final. Elas estão lá negociando e falam, olha, se ela é um comprador, eu estou disposto a pagar no máximo, sei lá, R$ 1.000 por esse objeto, por esse produto. No caso o vendedor ele fala, olha, eu só vou aceitar, sei lá, R$ 2.000. Ele fala isso de cara na negociação. Veja, quando o negociador fala isso, ele está revelando uma das informações mais importantes do processo de negociação. Para discutir essa questão do valor final, primeiro a gente precisa entender por que as pessoas fazem isso, por que elas acabam revelando o valor final. Isso acontece porque muitas pessoas elas não conseguem lidar com a pressão da negociação. A negociação é uma interação que existe pressão durante esse processo negocial. E as pessoas, por medo, por não conseguir lidar com essa pressão, elas acabam falando um valor, elas acabam colocando um marco ali, dando o valor final de cara na negociação como forma delas conseguirem resistir à pressão da negociação. Então, por mais que o outro faça alguma coisa, pressione, ela fala, olha, eu estou disposto, sei lá, um vendedor, no máximo, a aceitar isso. Esse é o valor que eu aceito. O comprador, no máximo, eu consigo pagar isso por esse produto. É uma forma de se preservar. Elas acabam falando esse valor final como forma também de uma espécie de ter um autocontrole. Elas conseguirem estabelecer esse marco, esse valor ali e falar, ó, eu não vou fugir disso, nem que eu queira, eu não posso mais voltar atrás, então eu não vou fugir. Eu falei que eu estava disposto a pagar só R$ 1.000, então eu vou manter esse valor. Por mais que ela tenha uma tendência, imagina, durante a negociação a pessoa pode ser tentada a talvez aí oferecer um valor que ela não queria por um determinado produto. Só, sei lá, só R$ 100 a mais, só 200 a mais, tudo bem. Então, para não incorrer nessa tentação, ela acaba estipulando o valor final e acaba comunicando isso ao outro. Só que isso prejudica muito o processo de negociação. Por quê? Quando você revela o valor final para o outro, a primeira questão é que você já coloca ali o objetivo do outro de bandeja. Você dá o objetivo para o outro ali. Você fala assim, olha, se uma pessoa fala, eu estou disposto no máximo a pagar R$ 1.000 por aquilo, veja, o outro negociador ele vai olhar aquele valor, ele vai perceber aquilo e vai falar, não, tudo bem, eu já tenho um objetivo, que é conseguir pelo menos R$ 1.000 dessa pessoa. Ele vai ser satisfeito numa negociação se ele conseguir 1.000 para cima, se ele conseguir a partir de R$ 1.000. Quando o outro falou o valor final, ele vai querer chegar naquele valor e ultrapassar aquele valor. De modo que, se durante a negociação o outro revelou que estava disposto a pagar no máximo R$ 1.000 e o vendedor ele tem essa informação, né, revelou para ele, ele vai se sentir satisfeito se ele conseguir aí fechar o acordo de R$ 1.000 para cima. Esse vai ser o objetivo dele. Mas se ele não fechar esse valor, se ele fechar por 900, veja, ele vai ficar extremamente infeliz, ele vai se sentir frustrado com isso. E claro, um negociador frustrado, ele tem uma tendência a não querer outras negociações que gerem essa frustração. Então ele pode até fechar com você, que falou que ia pagar R$ 1.000, no máximo ele se fechou por R$ 900, ele pode até fechar esse negócio com você, mas eu tenho certeza que ele vai querer negociar com qualquer outra pessoa futuramente, menos com você. Porque ele não consegue satisfazer, você já elevou o grau ali de satisfação dessa pessoa. O objetivo, o que seria o mínimo satisfatório para o outro, ele não conseguiu. Então, revelar um valor final é danoso por isso, porque você torna esse valor final o primeiro objetivo do outro, a primeira conquista que o outro vai ter na negociação. Se ele não chegar perto dessa conquista, se ele não até passar essa conquista, esse valor final que você revelou, ele vai se sentir frustrado, isso vai abalar a relação de vocês. Outro ponto também é que uma vez que você falou esse valor, você não vai poder voltar atrás, certo? Então, se você está disposto ali a pagar R$ 1.000, você não vai poder voltar atrás, você não vai poder oferecer 800 ou até cobrar mais. Então, assim, você está preso quando você revela essa informação. Aí uma questão de
de você ter o mínimo de coerência, né, de você passar coerência. Isso é uma questão que influencia em como o outro dá credibilidade a você, né, te enxerga. Então você fixa esse valor, isso prejudica o seu processo de negociação. Quando estiver lá negociando na mesa, não revele o valor final. Tente criar valor de outras formas, tente explorar técnicas de negociação, tente investigar o outro, tente entender melhor os interesses, explore as opções, as alternativas que você tem no processo de negociação. Não precisa falar o valor final. Se você está fazendo isso e sua negociação você não consegue obter resultados ótimos nessa negociação, se você continua com essa tendência de revelar o valor final, não faça isso. Uma vez que você sinta tentado a revelar esse valor final, você queira revelar, você fala, não, peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero revelar? Será que tem muita pressão aqui? Então, se o motivo é a pressão que está fazendo você revelar esse valor final, você tem que buscar outras formas de lidar com essa pressão, né? Não é falando o valor. Veja, você revelando isso, essa informação na negociação, você acaba limitando ela. Basicamente, você está perdendo a essência da negociação, que é criar valor para o outro, porque fica um jogo de aceita ou não aceita, concorda ou não concorda. Veja, isso pode funcionar em questionários, isso pode funcionar em algum tipo ali de questão que você consiga ali mais com uma lógica binária decidir sobre algo, né? Quer ou não quer. Você está fazendo outra coisa, mas você não está negociando, você não está explorando as possibilidades, você não está gerando valor, você não está criando alternativas, você não está buscando compreender o outro, você não está aumentando a fatia do bolo, né? Aquela máxima da negociação integrativa. Então, lembre-se disso, quando for negociar, não revele o valor final.